Caras e caros colegas, acho que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Eu depois gostaria de ter a listinha dos colegas que estão a seguir, por videoconferência. Caros colegas, já estamos em ligação. Portanto, queria saudar todos. Estamos em condições de dar início a esta reunião que, de acordo com as novas regras que têm a ver com a prevenção da Covid, digamos, é ainda mais restritiva quanto à participação e, por isso mesmo, a Senhora Secretária de Estado vai seguir-nos por videoconferência e, portanto, eu dava imediatamente início à primeira parte da nossa reunião, que tem a ver com a audição da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, para trocarmos impressões acerca do último Conselho Europeu, Conselho informal, mas que se revestiu de inegável importância. E assim sendo, diga ali às pessoas, peça ali para elas. Eu peço, está um pouco ruído na sala, peço o favor de... Eu peço desculpa, Isabel Neto, mas peço desculpa, está imenso ruído na sala e vamos estabelecer a ligação com a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Faz favor, Senhora Secretária de Estado. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Já me veem aí desse lado? Sim, estamos a ouvi-la e a vê-la em perfeitas condições. Temos pena de não poder contar consigo presencialmente, mas estou certo que a qualidade da informação será idêntica. Muito obrigada, Sr. Presidente, e realmente é uma pena que as circunstâncias nos obriguem a esta audição assim, mas compreendemos perfeitamente na situação em que todos nos encontramos. Portanto, uma saudação especial ao Sr. Presidente, a todos os senhores deputados, membros da CAI, e iniciar um pouco esta conversa para vos dar conta da reunião informal de chefes de Estado e de Governo que teve lugar no dia 19 de novembro. Esta foi a segunda reunião realizada por videoconferência, no seguimento do Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, em que os chefes de Estado e de Governo decidiram trocar impressões sobre a situação da pandemia Covid-19 e, sobretudo, trocar informações em relação à questão dos testes rápidos e das vacinas. Além destes pontos, foram também abordados, ainda que de forma bastante rápida, as questões relativas ao impasse que existe no quadro da negociação do quadro financeiro plurianual e do plano de recuperação. Foi também abordado muito brevemente a relação futura com o Reino Unido, e alguns Estados-membros falaram também sobre os recentes ataques terroristas e a política europeia de luta contra o terrorismo. Falando talvez primeiro, muito brevemente, destes três pontos, gostaria de referir que eles serão o objeto da agenda do Conselho Europeu de dezembro. Sobre o quadro financeiro plurianual, a chanceler Merkel fez um ponto de situação sobre as negociações, enfatizando o sentido de urgência que representam para a União Europeia e para os cidadãos europeus estas negociações e termos realmente no terreno este quadro financeiro e o plano de recuperação. Depois falaram 3 Estados-membros que se opõem a este acordo final que foi alcançado entre o Conselho e o Parlamento. O Presidente do Conselho pediu para não haver debate, buscando sempre encontrar aqui um compromisso e, finalmente,
Foi assim que se terminou esta primeira, muito breve debate, sempre na ideia de que a presidência alemã, a Comissão Europeia, continuará a procurar uma solução que seja aceitável para todos. Depois, brevemente também sobre a questão do Brexit, vários Estados-membros alertaram para a necessidade de avançar rapidamente com o programa de contingência europeu face à imprevisibilidade das negociações e a forma como estão a decorrer estas negociações até ao fim do ano. E, finalmente, sobre o terrorismo. A França e a Áustria referiram-se aos atentados terroristas de que foram vítimas, falaram de um documento conjunto que foi apresentado ao Conselho e, sobretudo, falou-se da importância de, no próximo Conselho Europeu, discutir esta matéria de forma aprofundada. Em relação ao debate sobre a pandemia, sobre a Covid-19, eu diria que a maioria dos Estados-membros, bem como a Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho, referiram-se à situação epidemiológica, esta segunda onda pandémica, que faz com que no conjunto da União Europeia existam neste momento cerca de 608 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, que é uma situação bastante preocupante, mas que a pouco e pouco se vai estabilizando, dando aqui alguma esperança de que as medidas restritivas que estão a ser aprovadas em quase todos os Estados-membros estão a fazer o seu efeito. Falou-se da primeira reunião da plataforma de conselheiros científicos da União Europeia, em que todos os países têm um representante. Como sabem, Portugal está representado pelo professor Henrique de Barros nesta plataforma, e também sobre as recomendações feitas pela União Europeia em relação aos testes rápidos de antigênio, como devem ser selecionados estes testes, quando é que eles são apropriados, como é que pode validar-se e haver um mútuo reconhecimento dos testes. Finalmente falou-se das vacinas. A Comissão Europeia referiu que já tem 5 contratos assinados com a AstraZeneca, com a Johnson & Johnson, a Sanofi, a BioNTech Pfizer e a CureVac, e 2 ainda em negociação, que estarão mesmo a terminar, este da Moderna e outro com a Novavax. Destacou que estas vacinas da Biotech Pfizer e a da Moderna têm uma eficácia que se estima superior a 95%, e, portanto, adiantou que era fundamental dar-se início a este processo de vacinação assim que a vacina estiver disponível, e que a Autoridade Europeia dos Medicamentos avalie as vacinas antes de elas serem distribuídas no quadro da União Europeia. Depois, os Estados-membros falaram também sobre o que significa este valor acrescentado europeu nesta matéria. Falaram também da importância de fazermos coincidir de alguma forma os diferentes planos de vacinação, as dificuldades que representam toda a logística deste processo, sendo que a vacinação é competência dos Estados-membros, devendo cada um definir os seus critérios de prioridade, principalmente nesta primeira fase, mas foi também sublinhado por todos a importância da articulação nestes critérios. Outro ponto muito falado pelos Estados-membros foi a questão do plano de comunicação. Para fazer um bom plano de vacinação, é necessário um bom plano de comunicação, é preciso atender com muita intensidade às questões da desinformação, de lutar contra essa verdadeira pandemia que pode pôr em causa os valores da vacinação e a capacidade de produzir efeitos. Foi interessante porque a senhora Presidente da Comissão referiu que só a vacinação de pelo menos 70% da população permitirá controlar o vírus e, portanto, precisamos de fazer mesmo uma campanha de vacinação em massa. Finalmente, e creio que já não me falta muito
do tempo. Diria apenas que foram também abordadas as questões dos formulários de localização dos passageiros, as aplicações de rastreio, o rastreio de contactos transfronteiriços e, sobretudo, os Estados-membros falaram muito do o que fazer até ao Natal e como trabalhar toda esta temática durante a época do Natal. Sabemos quão importante isto é para os cidadãos, este momento é para os cidadãos europeus e como fazer com que estas medidas de saída deste primeiro bloco não tenham consequências negativas para o futuro. Portanto, é realmente uma situação bastante complexa e é preciso haver aqui alguma coordenação, até por causa das famílias mistas, pessoas que aproveitam esta altura do ano para fazer as suas viagens, para os encontros de família. É uma grande preocupação de todos que as fronteiras estejam abertas, que haja coerência em relação às quarentenas, que os voos existam, mas que simultaneamente permaneçam no terreno, na medida do possível, as medidas restritivas para evitar uma terceira vaga da pandemia em janeiro. Eu acho que estes foram realmente as questões mais importantes e estou disponível para responder às vossas perguntas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E vou dar início de imediato à nossa primeira ronda. Como sabem, cada grupo parlamentar dispõe de até 6 minutos e, seguindo a ordem habitual, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Começaria por dizer esta questão importante, já falada agora pela Sra. Secretária de Estado, que tem estado na ordem do dia e diz respeito aos valores do Estado de Direito. Face ao conflito existente que tem bloqueado a execução dos fundos de recuperação, tem sido até defendido que questões centrais como estas devem ser resolvidas nos termos do próprio tratado, ao abrigo do disposto no artigo 7º, uma vez que não estamos perante um assunto que envolva simultaneamente valores e dinheiro. Já anteriormente havia também sido referido que valores não se compram. Sabe-se, no entanto, a necessidade de prosseguir as negociações para que o acordo seja alcançado com a maior brevidade. É que esta questão não pode nem deve pôr em causa a execuibilidade do pacote de recuperação económica aprovado por todos os Estados-membros. Convém relembrar que a denominada bazuca foi negociada no seio dos Estados-membros, com um forte contributo por um grupo de países do Sul, liderado pelo nosso Primeiro-Ministro António Costa, que potenciou o aumento de fundos com caráter de subvenção em detrimento dos de cariz mutuário. É que se era urgente uma bazuca financeira para respondermos à primeira vaga da pandemia, com esta segunda vaga a urgência aumentou, pelo que se impõe o empenho de todos os Estados-membros na resposta à grave crise económica e social que a Covid-19 gerou e que esta segunda vaga veio agravar. Torna-se premente que o pacote dos fundos de recuperação já aprovado seja executado com maior brevidade, por forma a evitar o agravamento da crise económica e social. Questionava assim a Sra. Secretária de Estado sobre a existência de eventuais avanços, que acabou já por nos dar a indicação quanto à resolução do entrave decorrente da situação criada pela Hungria, Polónia e Eslovénia, e qual a posição do Governo português relativamente a esta matéria, tendo em conta que teremos a presidência da União Europeia no próximo semestre. A oportunidade que a bazuca financeira nos traz, que será distribuída pelos vários Estados-membros e que tem de ser aplicada de forma adequada, não pode deixar de ter em conta a estratégia europeia que pretende a definição de territórios europeus para a sua reindustrialização, para pôr termo à subalternização do mercado europeu face a países terceiros, que, apesar de já ser uma preocupação dos Estados-membros, veio a tornar-se evidente com a crise pandémica e a total dependência face a produtos de primeira necessidade destinados ao combate à Covid. Portugal é um país periférico, uma indústria que necessita de apoios, muito beneficiaria de novos setores de atividade, permitindo a diversificação do tecido económico de algumas regiões, dando como exemplo o Algarve, que, como todos sabemos, vive e respira a monocultura do turismo. É uma oportunidade para obter um duplo benefício na aplicação de fundos de recuperação. Outro tema fundamental e que permitirá a resolução da crise pandémica é o das vacinas e da utilização dos testes rápidos. Face à redobrada esperança que os desenvolvimentos científicos têm demonstrado, afigura-se para breve a concessão de autorizações para a distribuição de, pelo menos, 4 tipos de vacinas
estando a ser realizado um trabalho conjunto da Agência Europeia do Medicamento e da Agência Americana do Medicamento para que as primeiras autorizações das vacinas da União Europeia sejam dadas em dezembro. É muito relevante que a Comissão Europeia esteja a desenvolver uma estratégia comum para a vacinação, para prevenir as fake news e a contra-informação e harmonizar a sua distribuição. A Comissão Europeia já assinou 4 contratos com diferentes laboratórios para permitir a distribuição pelos vários Estados-membros, que será feita de acordo com uma grelha que tem em conta a população de cada país. Acresce que a plataforma científica comum já está a funcionar e que a Comissão Europeia já produziu uma primeira recomendação sobre a utilização de testes rápidos, tendo em vista uma harmonização das políticas de utilização dos testes e também um reconhecimento mútuo pelos diferentes países, de forma a facilitar a liberdade de circulação entre os vários Estados-membros. Face ao exposto, gostaria que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse elucidar, de forma mais clara, sobre as medidas a adotar pela União Europeia face à aquisição e distribuição das vacinas e, em função da referida grelha, quantas dessas vacinas serão destinadas a Portugal. Para além da crise pandémica, existem outras ameaças à nossa segurança e liberdade. O combate ao terrorismo não pode ser descurado e é essencial que se protejam os nossos valores e se promovam as liberdades. Nesse sentido, é de expressar a nossa solidariedade para com a França e a Áustria, alvos de atentados que todos repudiamos. O combate à ideologia de ódio, nas suas mais variadas formas, incluindo a que é processado online, tem de ser uma prioridade. O objetivo final dos terroristas é minar as nossas sociedades e os nossos sistemas políticos democráticos. O terrorismo gera medo, fortalece os extremos políticos e polariza as sociedades. O relatório da Europol sobre a situação e tendências do terrorismo na União Europeia reúne factos e números sobre ataques terroristas e detenções na União Europeia em 2019. 119 atentados terroristas falhados, abortados ou perpetrados em 2019 foram registados em 13 Estados-membros, provocando 10 mortes devido a esses ataques e 27 feridos. 1.004 indivíduos foram detidos por suspeita de crimes relacionados com o terrorismo em 19 Estados-membros da União Europeia, sendo a Bélgica, França, Espanha, Itália e Reino Unido os Estados-membros com números mais elevados. O extremismo violento pesa principalmente nos países europeus. É uma realidade europeia à qual devemos responder. Haverá com certeza necessidade de reforçar os poderes da Europol e aumentar a cooperação policial transfronteiriça, para além de colmatar as falhas atuais do sistema de informação Schengen. Precisamos dar uma resposta comum e coordenada. Não se trata de um combate ao Islão ou a qualquer tipo de sociedade, mas sim à defesa do modelo de sociedade europeu. Sabemos que estão a ser tomadas medidas para fortalecer a segurança da União Europeia em todas as suas vertentes, pelo que pergunto à Sra. Secretária de Estado de que forma o Estado português está a contribuir para este combate no âmbito da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, a palavra é sua para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira, sobre estas questões tão pertinentes, todas elas fundamentais no quadro atual em que vivemos. Começaria talvez pela questão dos valores do Estado de Direito e da sua articulação com o quadro financeiro plurianual. É certo que existem os mecanismos que estão previstos no Tratado em relação à questão do Estado de Direito, nomeadamente o artigo 7º, que já foi referido, e é no quadro desse artigo 7º que neste momento continuaremos, durante a presidência portuguesa e neste momento estão a continuar a ter lugar durante a presidência alemã, as audições relativas à situação do Estado de Direito na Polónia e na Hungria, que continuaremos a fazer durante a presidência portuguesa, porque isso é um elemento muito importante. Em simultâneo, estão a decorrer um mecanismo anual de avaliação da situação do Estado de Direito na Europa e, portanto, com a verificação da situação do Estado de Direito em cada um dos Estados-membros da União Europeia. Esse é um mecanismo preventivo muito interessante que faz com que cada um dos Estados-membros possa efetivamente explicar, verificar
qual é a situação do Estado de Direito no seu contexto nacional e possam trocar impressões, trocar informações, trocar boas práticas, porque há sempre falhas em qualquer um dos Estados-membros, há sempre possibilidade de fazer melhor. Portanto, este é outro mecanismo que iremos continuar a aplicar durante a presidência portuguesa e iremos seguramente ouvir 5 Estados-membros analisando especificamente a situação nesses 5 Estados-membros durante o nosso semestre. Finalmente, temos a questão da condicionalidade do Estado de Direito, do regulamento relativo à defesa dos interesses financeiros da União, que foi aprovado agora parcialmente neste acordo entre a União, entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Este é um mecanismo muito importante, ele é um mecanismo amplo de defesa dos interesses financeiros da União e em que se fala da luta contra a corrupção, em que se fala dos conflitos de interesse e em que se fala também da necessidade de estar em consonância com os princípios básicos do Estado de Direito. E, portanto, qualquer país que diga que efetivamente é um Estado de Direito não deveria ter, do nosso entendimento, medo de estar, de ver-se face a este regulamento que complementa o quadro financeiro plurianual, que já foi também objeto de articulação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, e o novo quadro que tem toda a panóplia de novos instrumentos relativos à recuperação. E, portanto, como todos sabemos, toda esta estrutura financeira é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da situação em que nos encontramos. Precisamos, cada Estado-membro e todos os Estados-membros precisam de, efetivamente, destes recursos financeiros para poder atualizar no terreno e concretizar os seus planos nacionais de recuperação. É fundamental que este pacote seja aprovado. Com este veto da Hungria e com os problemas levantados também pela Polónia em relação à consistência jurídica deste regulamento e com um pouco acompanhados pela compreensão com que a Eslovénia vê a atitude destes dois outros Estados-membros, estamos confrontados realmente com uma situação muito complexa e muito difícil. A presidência alemã disse que encontraria e buscaria todos os instrumentos necessários para continuar esta negociação, não vai desistir. Portugal, na sua qualidade de futuro membro, futuro presidente presidente do Conselho da União Europeia, dará todo o seu apoio à Alemanha para que se encontre uma solução até ao final do corrente ano. Porque se assim não for, até o próprio orçamento para a União para 2021 estará em causa. Teremos que ter um orçamento a funcionar por duodécimos na base do atual quadro financeiro, não podendo executar-se assim nenhum dos programas que foram até agora aprovados. E isso significa implicações profundíssimas, implicações na área do clima, onde o mecanismo para a transição justa também não pode operar, implicações profundíssimas na área do apoio às economias europeias, na área do apoio aos cidadãos europeus e também nesta área das vacinas, porque não havendo um orçamento para 2021 aprovado, é difícil também desembolsar todo este dinheiro que vai ser necessário para a aquisição destas vacinas e para produzir as estratégias de vacinação. Portanto, a presidência alemã seguramente que fará todo o possível para encontrar aqui um caminho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque o Parlamento Europeu não vai abdicar e bem da sua posição em relação a esta matéria e temos, no fundo, todos os Estados-membros também nessa mesma linha. Vamos ver como é que a Alemanha vai tentar encontrar aqui uma resolução para esta questão. Quanto às vacinas, efetivamente, as coisas estão a avançar de forma bastante positiva, com
Como eu já referi, nós temos já estas vacinas que são parte de uma pré-aquisição, uma pré-reserva feita pela União Europeia, e estas vacinas têm neste momento uma capacidade, ou pelo menos um grau de fiabilidade que vai até aos cerca de 95%. E, portanto, como eu já referi, há 5 contratos já assinados com a AstraZeneca, com a Johnson & Johnson, com a Sanofi, com a Biotech Pfizer e com a CureVac. O contrato também feito já com a Moderna. O acordo com a Moderna foi assinado hoje, é o 6º destes acordos, e foram feita uma aquisição prévia de 160 milhões de doses e, portanto, isto é um outro elemento de desenvolvimento bastante grande. Como o Sr. Deputado referiu, estas doses das vacinas vão ser distribuídas de forma igualitária por todos os Estados-membros, em função da sua população, e compete depois a cada Estado-membro fazer um plano de vacinação seguro, um plano de vacinação que seja o mais abrangente possível, e que, de alguma maneira, a Comissão Europeia pretende ter aqui um papel de a estes planos. E, portanto, achamos que os desenvolvimentos são bastante positivos. Peço desculpa, Sr. Deputado, não respondi à sua pergunta sobre o terrorismo, mas lá voltarei assim que puder. Muito obrigada. Eu ouvi, pareceu-me ouvir um... Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradecendo desde já os esclarecimentos que aqui já nos foi prestando, e queria abordar nesta audição alguns aspectos, sendo que alguns deles já foram também aqui mencionados. E começaria, Sra. Secretária de Estado, por falar do impasse que está criado em torno do quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação. Instrumentos importantíssimos, como já aqui foi referido, para combater a pandemia Covid-19, e dizer que Portugal, à semelhança de outros países, tem sido fustigado por uma crise sanitária, uma crise social, uma crise económica, e, portanto, este acordo é fundamental para ajudar os países da União a darem uma resposta à crise. E aqui o problema que se coloca aqui é o tempo. E o tempo porquê? Porque esta crise está instalada desde março de 2020. São muitos os efeitos nefastos desta crise para as famílias, para as pessoas, para as empresas. Atualmente estamos a viver uma fase de agravamento, uma segunda vaga que está a criar mais dificuldades às empresas e, naturalmente, essas mais dificuldades às empresas refletem-se também nas dificuldades sentidas pelas pessoas e pelas famílias. E, portanto, nós estamos bastante preocupados, temos sinalizado isto, que este impasse está, de facto, a inviabilizar que o dinheiro chegue em tempo útil, como era necessário. O Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de dizer, após o Conselho Europeu, que, e passo a citar, é fundamental ultrapassar o impasse, porque ao mesmo tempo que se impõe o combate à pandemia, todos os Estados-membros têm de responder à grave crise económica e social que a Covid gerou e que esta segunda vaga, como referi, está a agravar. Concordamos inteiramente com isto. De facto, é fundamental, e todos concordamos que é fundamental ultrapassar este impasse. É preciso perceber como. E é preciso também aqui, desde já, perceber qual é a posição do Governo português. E pergunto isto desde logo, porque acho que era importante definir e esclarecer qual a posição do Governo atualmente, porque nós não podemos esquecer o que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, que deu força à posição da Hungria, defendendo publicamente que o financiamento dos países da União Europeia não deveria estar dependente das regras de Estado de Direito. Portanto, julgo que se impõe esclarecer qual é agora a posição do Governo. E, por outro lado, e face àquilo que eu referi, que é esta segunda vaga que estamos atualmente a viver, com novos condicionamentos às empresas,
que estão com imensas dificuldades, uma grande parte delas não podem trabalhar, outras estão com dificuldades em trabalhar como trabalhavam anteriormente. E pergunto se está o Governo português disponível para rever o plano que apresentou em Bruxelas no sentido de garantir equilibrar aqui a balança e garantir um maior apoio às empresas. Um outro aspecto, portanto, deixava aqui estas questões a propósito desta primeira matéria que quis abordar, e agora gostaria de abordar um outro aspecto também, ele muito relevante e tem a ver com o programa SURE. O que está a acontecer, Senhora Secretária de Estado, nós temos de trazer este problema aqui novamente, porque já tivemos a oportunidade de colocar ao Sr. Ministro das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, peço desculpa, perguntar exatamente quanto é que o dinheiro previsto para Portugal vai chegar efetivamente a Portugal. A verdade é que nós não temos uma certeza de quando este dinheiro vai chegar a Portugal. E o que nós sabemos é que, na passada semana, a Comissão Europeia disponibilizou 14 milhões de euros a 9 Estados-membros ao abrigo deste instrumento, e Portugal não estava aqui incluído. E o que nós sabemos é que há países, como é o caso da Espanha, que já recebeu a segunda tranche. Portanto, é importante, sendo este também um instrumento importante para financiamento de políticas de apoio ao emprego e entre outros, é importante perceber porque é que Portugal ainda não recebeu dinheiro, o que é que falhou e saber quando é que vai receber Portugal a segunda tranche. Depois, Senhora Secretária de Estado, deixar aqui uma outra nota relativamente ao programa e ao que falou da vacinação, e dizer que concordamos inteiramente com aquilo que a Senhora Secretária de Estado referiu e com aquelas preocupações que foram tratadas relativamente à comunicação da vacinação. E, de facto, é fundamental um bom plano de comunicação. Aliás, o Presidente do Conselho Europeu já tinha afirmado, e passo a citar, que é cada vez maior o número de pessoas que manifestam desconfiança relativamente às vacinas. Por isso, temos de dar a conhecer claramente o seu valor. Concordamos inteiramente com esta preocupação. O que perguntamos é, uma vez que este é um problema que está detectado por todos, como é que este bom plano de comunicação irá funcionar? Se a Senhora Secretária de Estado tem algumas informações que nos possa ajudar também nesta matéria. Depois, relativamente ainda à questão da vacinação, a Senhora Secretária de Estado tinha aqui uma questão para colocar, referiu-a já que estava assegurada a distribuição equitativa pelos vários países, o que nos congratulamos com essa preocupação, porque de facto não faria sentido ser de outra forma. Deixava aqui, era uma outra questão relativamente ainda às vacinas, é que tendo em conta os vários contratos que já foram feitos pela Comissão relativamente às vacinas, o que perguntava à Senhora Secretária de Estado é como é que se vai decidir quais são as vacinas que vão chegar a Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Secretária de Estado, tenho todo o gosto em dar-lhe a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, em relação às vacinas, é importante referir que... Estão-me a ouvir com muito eco, não é? Sim, estamos a ouvi-la. Pronto. Em relação às vacinas, é importante referir ou sublinhar aquilo que há pouco já tinha dito. Ou seja, as vacinas serão distribuídas por todos os Estados-membros da União Europeia na base da sua população e, portanto, a cada Estado-membro vai ser atribuído um número em função destas pré-reservas já feitas pela União Europeia. Portugal já sabe, neste momento, e isto ainda sem ter em conta o acordo que já foi assinado com a Moderna, que tem disponíveis cerca de 16 milhões de doses. Portanto, isto apenas na base dos 3 contratos anteriores. Como é que vai ser feita esta distribuição? Ela vai ser feita de uma maneira equitativa, ou seja, a União Europeia vai fazer pacotes de vacinas com os vários tipos de vacinas e essa distribuição será igual para todos os Estados-membros. Portanto, todos receberão as mesmas vacinas na mesma proporção e isso é muito importante para que tenhamos aqui a certeza desta equidade e de que todos os Estados-membros receberão as vacinas mais adequadas, portanto, num pacote de vacinas que será disponibilizado igual para todos.
E, portanto, eu acho que isto é um tema, por exemplo, importante para esta questão da comunicação. Diz a senhora deputada, e bem, que precisamos de ter um bom plano de comunicação, precisamos sim, precisamos de fazê-lo a nível europeu, precisamos também de fazê-lo a nível nacional. Eu sei que, embora não seja a minha área, sei que do lado do Ministério da Saúde se está a preparar ativamente o plano de vacinação que está a ser delineado por um grupo de trabalho interdisciplinar encarregado das questões logísticas e por uma comissão de especialistas que depois emitirá os pareceres técnicos. O Ministério da Saúde está a trabalhar muito ativamente neste processo, neste plano de vacinação. Trata-se depois também, obviamente, de transformá-lo num bom plano de comunicação. Isto é absolutamente importante, uma vez que não só temos que dar a conhecer a informação correta sobre as vacinas, sobre a sua relevância e, portanto, esperamos que em breve a Comissão Europeia também apresente este pacote de comunicação sobre a vacina e as campanhas de vacinação. Teremos que o fazer também a nível interno, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo temos que ter aqui uma ação decisiva contra a desinformação. É muito importante que se trabalhe nesta área. Sabemos as ameaças que estas questões estão a sofrer, de grupos negacionistas, de grupos contra as vacinas. Temos que, obviamente, defender em simultâneo a necessária liberdade de expressão, a necessária liberdade de imprensa, e tudo isso tem que estar absolutamente acautelado, mas ao mesmo tempo temos que ter aqui uma estratégia importante de luta contra a desinformação que está a ser feita, que tem que ser feita ao nível nacional, mas tem que ser coordenada ao nível europeu e eu diria mesmo ao nível mundial, através dos planos que a Organização Mundial de Saúde também está a ter nesta matéria. E isto é tão mais importante quanto nós sabemos que esta questão se vai juntar ou vai nos atingir de pleno exatamente no momento em que as consequências económicas e financeiras, as consequências sociais da crise também vão estar presentes na sociedade, seja a sociedade portuguesa, seja um pouco por toda a Europa, na sequência desta segunda onda de infecções. E, portanto, é fundamental nós podermos dispor deste trabalho de luta contra a desinformação, porque também aqui pode haver tentação de informação de caráter maléfico, como se costumam dizer os especialistas, contra as próprias estruturas do modelo social europeu que temos que preservar. Para preservar esse modelo, para que as coisas funcionem bem, para que nós possamos efetivamente lutar contra a crise e ter os instrumentos necessários para agir no terreno, precisamos, como diz a senhora deputada, e muito bem, precisamos de ter os instrumentos financeiros. E esses instrumentos financeiros já estão atrasados, não há dúvida nenhuma. Agora, como é que nós vamos sair deste impasse? Não é muito fácil, porque não podemos ceder de uma forma assim imediata à pressão do que está a ser feito pela Hungria e pela Polónia. Não podemos ceder a este tipo de chantagem e não podemos ter as coisas de um lado ou valores ou dinheiro. Precisamos de ter valores e dinheiro. Isso é fundamental que neste momento fique claro. O que é que poderá ser feito? Eu imagino, e sou eu a imaginar, que a presidência alemã estará a trabalhar com a Comissão Europeia na ideia de produzir algum tipo de informação, algum tipo de esclarecimento que possa ajudar a que estes dois parceiros no quadro europeu possam reverter as suas posições. Talvez dando mais cuidado jurídica ao documento, esclarecendo alguns aspectos desse documento, esclarecendo o que é que significam riscos ou possibilidades de risco
de não cumprimento do Estado de Direito. Portanto, eu acho que é mais talvez por aí, porque voltar ao Parlamento Europeu vai ser realmente muito difícil e nem os Estados-membros querem isso, porque precisamos de ter esta clareza na defesa do Estado de Direito na União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E irei dar a palavra de seguida, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Será a última intervenção desta ronda, uma vez que os representantes do PCP e do CDS me comunicaram que não lhes é possível estar presente nesta sessão por estarem a discutir o orçamento noutra sede. Sra. Deputada Fabíola Cardoso tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os deputados presentes, os serviços, quem nos acompanha online e, em particular, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradecendo as palavras que já nos transmitiu relativamente aos principais resultados do Conselho de 19 de novembro. O tema principal foi, como não podia deixar de ser, a questão relativa à pandemia que atravessa o nosso país e a Europa, e há algumas boas notícias que levantam muitas questões que o Bloco de Esquerda gostaria aqui de colocar, nomeadamente relativamente às vacinas. Uma boa notícia é que, de facto, há uma abordagem comum que tem vindo a revelar-se mais consensual do que era inicialmente, que as vacinas devem ser entendidas como um bem público de distribuição universal e que compete, de alguma maneira, à Comissão ou à União fazer esta capacidade de negociação com as grandes indústrias que estão a desenvolver esta vacina. É uma boa abordagem que não deixará, obviamente, de ter o espaço necessário também para que os Estados depois, cada um dentro do seu território, gira da melhor maneira, de acordo com os seus planos nacionais de vacinação. Levantam-se aqui algumas dúvidas. Eu gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado se, a nível de Portugal, esta logística já está a ser pensada. Temos ouvido notícias relativamente ao envolvimento de companhias estrangeiras, nomeadamente de aviação e de transportes, nesta logística. Eu gostava de perguntar se já foi equacionado o papel da TAP, nomeadamente nesta logística, naquilo que diz respeito ao transporte, ou se a transportadora nacional não participará deste processo, que será certamente tão exigente quanto enriquecedor para as companhias que tiverem possibilidade dele participarem. Louvamos ainda a capacidade de articulação, nomeadamente ao nível dos testes rápidos e das medidas de quarentena. Será uma medida muito importante para permitir, nomeadamente, as deslocações das pessoas, não só no momento presente, mas avizinhando-se o Natal e sabendo nós o número significativo de portugueses que viaja para reencontrar as suas famílias. Poderá ser uma medida que marque a diferença naquilo que será o Natal para muitos portugueses que querem ir e vir. Gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado, relativamente a este assunto, quais são as medidas que já foram definidas em relação ao nosso país, ou de que maneira é que Portugal se integra nesta definição, nesta articulação, porque há algumas dúvidas se nesta capacidade de articulação que têm sido manifestadas, nomeadamente no território nacional. Falando, por exemplo, da situação das escolas, tem havido uma grande desarticulação relativamente à testagem, às normas de quarentena e, inclusive, à transmissão da informação às pessoas. Isto levanta perguntas muito sérias, questões muito sérias, nomeadamente relativamente aos direitos de privacidade, aos direitos até da própria liberdade dos cidadãos, que já levaram o Bloco de Esquerda a apresentar um requerimento aqui no Parlamento à primeira Comissão para ouvir a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, é preocupante esta situação. Eu gostava de saber se estas medidas de proteção de dados também estão a ser articuladas, Sra. Secretária de Estado, a nível europeu. Falou-se e fala-se, inevitavelmente, também, quando falamos em vacinação, em comunicação, porque é essencial que a um plano logisticamente bem pensado de vacinação também corresponda a um plano de comunicação que lute contra a desinformação, que lute contra os discursos negacionistas, os discursos que inflamam ideias populistas e que contribuam para
diminuir essa infeliz realidade e aumentar uma informação que seja clara, que seja cientificamente fundamentada e que permita e possibilite e promova o envolvimento, a adesão voluntária das pessoas e das populações. Portanto, é necessário definir critérios claros, transmitir esses critérios claros às populações e depois veicular essas ideias envolvendo não só as pessoas, mas também associações e também os próprios meios de comunicação social. Gostava de perguntar se está previsto este envolvimento dos meios de comunicação social nacionais, nomeadamente da comunicação a nível regional, a nível local, que tanto necessita deste apoio, digamos assim, para transmitir e fazer chegar esta informação de nível europeu diretamente às pessoas, diretamente aos cidadãos. Portanto, há aqui, de facto, uma necessidade muito grande de conseguir melhorar uma resposta a nível europeu e de transmitir, de fazer depois chegar às pessoas, em termos muito concretos, essa informação, para que seja possível uma resposta mais articulada do que aquela que tem acontecido até agora, a nível da própria gestão da pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E concluímos assim a primeira ronda desta nossa audição. Passaria de imediato à segunda ronda. Ai, peço desculpa. Peço desculpa. A Secretária de Estado pode crer que não muito é obrigado, por falta de vontade muito obrigada, de ouvir. Sr. Presidente. Eu sei bem que ainda me ficaram por responder algumas perguntas, quer do Sr. Deputado do Partido Socialista, quer da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que tentarei responder numa segunda ronda, se assim o desejarem. Em relação às questões levantadas pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, sem dúvida que o valor acrescentado europeu vem aqui, se torna aqui bastante claro, quer em relação a esta questão dos testes rápidos, quer em relação à abordagem comum sobre as vacinas. Sobre as vacinas já tivemos a oportunidade de falar como é que vai ser feita esta distribuição, de forma equitativa, em pacote. Têm problemas logísticos muito complexos. Algumas destas vacinas têm que ser preservadas a menos 70 graus centígrados, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Precisamos de caminhões frigoríficos, precisamos de transporte rápido por via aérea, é necessário que haja toda uma cadeia logística de transporte que está a ser já articulada com as diferentes entidades que vão produzir ou que estão a produzir a vacina. Portanto, isto é uma questão que é articulado também a nível europeu, mas depois cada país tem que ter os seus pontos de entrada claramente definidos. Mais uma vez digo que esta não é competência minha, felizmente, porque vai ser um trabalho gigantesco, um trabalho que exigirá uma enorme coordenação. Esta é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, mas tanto quanto a Sra. Ministra nos tem informado, está efetivamente a ser trabalhado todo este plano de vacinação e todo este plano relativo às questões logísticas que vão passar por uma visão descentralizada, isso é muito importante, para que as vacinas estejam no terreno onde são efetivamente necessárias e que essa visão descentralizada vai envolver também as farmácias, vai envolver o apoio que as Forças Armadas e que a Proteção Civil também possam dar. Também sei que a TAP já se disponibilizou para apoiar este transporte das vacinas, mas confesso que do meu lado não tenho os detalhes sobre esta matéria. Sei que este plano está a ser trabalhado intensamente já há muitos meses e que necessita de ser totalmente articulado através destas plataformas de conhecimento técnico, com médicos, com virologistas, com especialistas em logística, com toda uma cadeia de pessoas que podem ajudar finalmente a que a vacina esteja rapidamente no terreno. Quanto aos testes, a Comissão Europeia emitiu uma recomendação há pouco tempo, portanto, exatamente dia 18 de novembro, um dia antes desta reunião dos chefes de Estado e de Governo, sobre os testes
rápidos, sobretudo, centrando-se na importância da qualidade destes testes. Estes testes, para serem considerados bons testes, devem ter pelo menos uma sensibilidade superior a 80%. Também a Comissão Europeia veio falar dos contextos em que são recomendados estes testes, ou seja, em contextos onde haja uma alta prevalência já de contágio, e também a importância da validação e do reconhecimento mútuo, para que quem faz um teste em Portugal possa ter esse teste reconhecido em Espanha ou em qualquer outro país da União Europeia. Aqui, seja nesta questão dos testes rápidos, seja na questão dos outros testes PCR, sempre se preservou esta questão e sempre foi um valor muito importante o da preservação da privacidade. O mesmo se passa com as aplicações que permitam fazer um rastreio e que tem sido um tema realmente muito importante em todas estas conversas que os chefes de Estado e de Governo têm tido. A questão das aplicações do rastreio já existe, é outro desenvolvimento positivo, eu diria. Já existem aplicações em 23 países da União Europeia, 7 estão já interconectados, ou seja, estamos a falar de cerca de 41 milhões de smartphones em contacto e esperemos que 15 países venham em breve juntar-se a este núcleo. E também é importante para o rastreio dos contactos transfronteiriços. Portanto, outro tema que também aparece muito referenciado e que é também mais, eu diria, mais um valor acrescentado nesta fórmula europeia tem a ver com os formulários de localização dos passageiros que permitam, assim, aos passageiros ter mais segurança quando fazem as suas viagens e ter informação para o caso de haver algum passageiro nesse avião que tenha estado infectado e que permita localizar esse passageiro. Portugal é um dos 12 países que já tem um formulário eletrónico e isto foi lançado agora como um projeto piloto, é muito importante. E mais uma vez refiro que a senhora deputada tem toda a razão quando fala da importância de preservar os dados pessoais, de preservar o direito à privacidade de todos os que podem beneficiar deste tipo de testes ou podem usar esta aplicação. E, portanto, é muito importante que este valor da privacidade e da preservação dos dados seja efetivo, exatamente no momento em que nós temos também que partilhar dados sobre a saúde. Esse é um dos aspectos mais importantes, a ideia de que, mais tarde ou mais cedo, para melhorar esta nossa capacidade de reação às pandemias, a União Europeia tenha que encontrar aqui umas respostas de emergência sanitárias mais profundas e que tenha que lançar um espaço europeu de dados de saúde que, preservando todos os direitos dos cidadãos à privacidade, possam ajudar a que venha a concretizar-se isto que a Comissão Europeia tem falado, de termos uma verdadeira união para a saúde. É um aspecto com o qual Portugal está estado de acordo, é um tema muito importante e que seguramente também durante o próximo semestre estará em cima da mesa. A ideia do reforço das agências europeias que tratam das questões de saúde, a EMA, o ECDC, a própria reforma da OMS, que tem que ser também discutida a nível europeu, o lançamento do Espaço Europeu dos Dados de Saúde, a ideia de um quadro estratégico também para a saúde no trabalho, tendo em atenção todas estas alterações que estamos a viver em termos de trabalho e de teletrabalho. E, portanto, estes são elementos muito importantes com os quais teremos que trabalhar no futuro, no quadro deste novo programa da União Europeia para a Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Agora sim, concluímos esta primeira ronda e vamos passar de imediato à segunda. Recordo que caberão 4 minutos a cada grupo parlamentar e tem, em primeiro lugar, a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas, a Sra. Secretária de Estado. Agradecer também todas as informações que aqui nos trouxe sobre esta última reunião do Conselho de Ministros e gostaria de incidir muito particularmente num dos temas que abordou, digamos, de maneira relativamente resumida, que tem a ver com a situação das negociações com o Reino Unido. As indicações que nós temos, por aquilo que nós vamos observando, é que continua a haver, apesar de tudo, enormes dificuldades nas negociações, mas sem que os termos das negociações tenham propriamente sido alterados, pelo menos isso não é algo que transpareça cá para fora. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de perguntar à Sra. Secretária de Estado era que nos ajudasse a compreender qual é o contexto em que as negociações agora estão a decorrer, sobretudo porque houve alterações de grande monta relativamente à atual situação, quer no Reino Unido, quer em termos globais. O entusiasmo inicial que o Reino Unido tinha quando decidiu avançar para um tipo de negociações que parecia destinada a dar a que não houvesse um acordo, parece agora de alguma maneira comprometida. Mas não sabemos ainda. Dá a impressão que, na realidade, há alguma desorientação por parte do governo britânico, enquanto do lado da União Europeia aquilo que nós observamos é que se mantém a unidade da União Europeia. Eu acho que isso é muito importante para que haja uma posição que permita que se saiba com muita clareza aquilo que se pretende destas negociações. Mas o Reino Unido foi atingido de uma maneira brutal pela pandemia de Covid. A economia britânica teve um rombo, tem estado a ter um rombo muito considerável e isto obviamente coloca problemas muito sérios relativamente ao futuro das relações entre o Reino Unido e a União Europeia. O outro dado muito importante são o resultado das eleições nos Estados Unidos, porque uma coisa era Boris Johnson ter do outro lado Donald Trump, e uma coisa completamente diferente é ter Joe Biden, que já demonstrou que o tipo de relacionamento que pretende, quer com o Reino Unido, quer com a União Europeia, é completamente diferente. Portanto, perante estes novos dados, perante esta situação e perante algumas das posições relativamente inflexíveis do Reino Unido relativamente a alguns dos temas, como, por exemplo, a questão da concorrência agressiva que o Reino Unido estava a pensar fazer, a questão das pescas ou a questão do endurecimento da imigração, isto podia levantar problemas nas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido e, obviamente, é muito importante que se consiga... e a questão da Irlanda, obviamente, que também há uma posição diferente da parte dos Estados Unidos hoje relativamente àquilo que era a posição de Donald Trump. Portanto, perante este novo quadro, eu julgo que era muito importante todos nós percebermos melhor se alguma coisa mudou ou não na posição negocial de ambas as partes, se todos estes factos têm ou não uma influência e se há ou não a possibilidade real de, mesmo assim, porque isso é o que se depreende de algumas das posições que são tidas por vários membros do Governo, a possibilidade de haver uma saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo, o que seria obviamente dramático a todos os níveis, traria muitos elementos imprevisíveis e obviamente que iria afetar também todas, não apenas as relações económicas, mas também a posição e a situação dos cidadãos europeus e dos cidadãos portugueses no Reino Unido. Portanto, a minha questão, Sra. Secretária de Estado, com este contexto, ajude-nos a compreender qual é o ponto da situação relativamente às negociações entre a União Europeia e o Reino Unido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e agradecer
os esclarecimentos que aqui nos prestou, porque nos permite, de algum modo, monitorizar uma crise que nós julgávamos ultrapassada, mas que se adicionou por causa dos vetos da Hungria e da Polónia ao plano de relançamento da economia. Como sabemos, há aqui algo que se calhar não foi bem pensado, porque o pacote orçamental, nomeadamente do quadro financeiro plurianual e também da decisão sobre os recursos próprios, nomeadamente, são deliberados por unanimidade. Enquanto que a condicionalidade sobre o Estado de Direito tem maioria qualificada. Obviamente que estas negociações são feitas em pacote e a Polónia e a Hungria, de forma inteligente, diria, pelo menos visto do lado deles, pura e simplesmente utilizaram a unanimidade para vetar as questões que estavam no pacote e que se ligavam com a condicionalidade do Estado de Direito. Portanto, a minha pergunta à Sra. Secretária de Estado era, se dependesse só de Portugal, eu perguntaria se haveria uma ligação da condicionalidade entre os financiamentos comunitários e a questão do Estado de Direito nesses países. Na impossibilidade de um consenso, isto é outra pergunta, deixaria Portugal cair a condicionalidade do Estado de Direito com base nos argumentos que são expendidos, nomeadamente pela Polónia, mas também pela Hungria, que tem a ver com a segurança jurídica e a soberania nacional. Porque o que a Hungria diz é que quer que lhe seja dado o direito de recurso, se for sujeita a sanções. Não nos podemos esquecer também que Viktor Orbán vai ter eleições proximamente. E acredito que ele não esteja a fazer bluff. Porque, primeiro, sabe, sobretudo os Estados do Sul, precisam, como já aqui foi dito várias vezes, enormemente deste pacote financeiro. E, por outro lado, qual seria a alternativa? Seria a União Europeia viver dos duodécimos do seu orçamento. Ora, se assim acontecesse, a Polónia e a Hungria continuariam a receber os dinheiros, nomeadamente daquilo que mais lhes interessa, que é o Fundo de Coesão. Ou seja, a pergunta, se quiser, é se esta bazuca não se irá revelar um tiro de pólvora seca. E depois, qual é o mecanismo que o governo português sugere para que esta crise seja evitada, tendo conta, como já foi aqui dito, que temos a presidência portuguesa à porta e depois a presidência eslovena, que obviamente tem simpatia pela Polónia e pela Hungria na questão da condicionalidade. Suponho que o primeiro-ministro António Costa falou numa cooperação reforçada, que é algo que é usado noutras matérias. O próprio euro é uma cooperação reforçada, que é uma forma de ultrapassar situações de paralisia, situações de bloqueio, como acontece agora com este veto destes dois países. No entanto, o grupo parlamentar do PSD, porque queremos ter aqui uma posição construtiva, porque, obviamente, isto é algo que é de interesse nacional, que os fundos venham rapidamente, juridicamente acho que, obviamente, aqui com algumas artes e trabalhos negociais, recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia, justamente por violação destes dois países do Estado de Direito, através de um mecanismo de recurso rápido, aquilo que no ordenamento jurídico português se chama uma providência cautelar. Ou seja, se o Tribunal de Justiça da União Europeia desse razão enfim, à violação do Estado de Direito, o que é que aconteceria? Teria como consequência que estes dois países seriam privados do seu direito de voto no Conselho, ou seja, já não poderiam votar contra o quadro financeiro plurianual, nem sequer contra os recursos próprios da União Europeia. Portanto, quanto a nós, seria uma forma
parece-me, jurídica, sem forçar nada, sem alterar os tratados. Antes, pelo contrário, dentro do quadro dos tratados e dos mecanismos jurídicos, e poderia ser algo que resolvia a questão. Finalmente, aproveitando ainda o que me resta do meu tempo, já não resta. Pronto. Pelo contrário, já ultrapassou. É 50%. Obrigado. Como eu não vejo... Mas tem uma terceira ronda ainda que terá a oportunidade de completar. Dou agora a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, gostaria de centrar a minha pergunta à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus naquilo que é para o Bloco de Esquerda não só uma preocupação, mas uma muito grande preocupação e que diz respeito, obviamente, à questão dos instrumentos financeiros, dos fundos europeus que estão neste momento em cima da mesa. Na véspera deste Conselho que agora discutimos e no âmbito do semestre europeu, a Comissão apresentou um relatório em que elogia o governo português por ser um dos mais contidos na resposta à crise. O orçamento de Estado é, de facto, e a resposta do governo português é, segundo a Comissão, um dos menos expansionistas, a par da Bélgica e da Finlândia. Ou seja, ao contrário de medidas contracíclicas que se oponham a esta situação, o governo avança com uma situação em que não há o investimento público, e isto não sou eu que o digo, é a Comissão, que será o principal entrave à recuperação económica. Neste contexto, os fundos europeus são de facto essenciais e ganham aqui uma dimensão ainda mais preocupante, porque se inicialmente falávamos da Polónia, a Polónia juntou-se muito rapidamente à Hungria e neste momento não são um nem dois, mas parecem ser efetivamente já 3 os vetos que estão em cima da mesa. Acresce que o terceiro país que se junta a este par de Estados que estão a boicotar o avanço da aprovação dos fundos será o país que ocupará a presidência do Conselho a seguir a Portugal. Portanto, temos aqui uma situação verdadeiramente preocupante, a que parece que nem a presidência alemã tem capacidade política para conseguir resolver. Sendo que são 3 instrumentos jurídicos diferentes, a solução tem sido apresentada em pacote e 2 destes instrumentos, nomeadamente o quadro financeiro plurianual e a decisão sobre os recursos próprios, exigem um voto unânime do Conselho. A minha pergunta para a Sra. Secretária de Estado é aquela que se impõe e que eu já tive a possibilidade de fazer aqui. Qual é o plano B? Qual é o plano da presidência portuguesa que, a partir de 1 de janeiro, ocupará a cabeceira da mesa do Conselho? Têm sido várias as propostas, nomeadamente do Presidente do próprio Parlamento Europeu, ao sugerir o cancelamento da dívida, nomeadamente de dissociar de várias maneiras estes 3 instrumentos jurídicos, avançando para outras soluções, nomeadamente uma solução, por exemplo, de cooperação reforçada. 9 meses depois, não temos uma resposta à primeira vaga, enfrentamos uma segunda vaga, há quem fale numa terceira vaga, estamos de facto perante o que parece ser uma incapacidade política para resolver não só um imbróglio jurídico, mas para resolver e responder à vida concreta das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Dou então a palavra à senhora Secretária de Estado para responder ao conjunto das questões formuladas, para o que disporá de até 12 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Todas estas perguntas são realmente muito importantes. Começaria pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e tentarei responder às 2 grandes questões que aqui estão traçadas. A primeira em relação ao Brexit. As negociações continuam em curso. Temos sinais positivos. Parece que, neste momento, há pelo menos uma troca já de documentos legais, de possibilidades de articulação jurídica que está sendo discutida. E isto é um avanço. Ou seja, há
uma vontade, sem dúvida, de ambas as partes de chegar a um acordo. E parece que esta negociação continuará a ter lugar, embora ambos os lados se tenham mantido no quadro das respectivas posições. Não houve aqui uma alteração de posições de fundo. Tanto a União Europeia como o Reino Unido continuam a trabalhar no quadro das suas linhas vermelhas, mas houve um intensificar desta negociação nas últimas semanas e há sim esta vontade de se encontrar um acordo. Para isto terão certamente contribuído à situação de pandemia e as suas implicações económicas e sociais, tanto de um lado como do outro do canal, e, sem dúvida, que também a situação da alteração política nos Estados Unidos, que, por exemplo, o presidente Biden vê como uma questão essencial a operacionalidade deste protocolo, com a Irlanda, país de qual é muito próximo. Tudo isto são, digamos que, desenvolvimentos positivos. A União Europeia soube manter a sua unidade, soube manter-se com uma posição de grande estabilidade. As coisas foram avançando em termos da negociação. Há ainda escolhos neste caminho, dizem os negociadores que comunicam connosco e com a maior das transparências, que na área das pescas há ainda bastante espaço para negociar e bastantes elementos que é necessário acordar, e também no que respeita ao level playing field. São as duas áreas onde ainda é necessário encontrar mais trabalho. Mas, de todas as maneiras, a União Europeia, neste momento, continuará a negociar. Espera-se que essa negociação continue a decorrer. O próprio Parlamento Europeu fala já numa sessão especial entre o Natal e o Ano Novo para poder aprovar o acordo que se venha a realizar. O próprio Presidente do Conselho Europeu fala também de que, em último caso, poderá haver um Conselho Europeu extraordinário também nessa data para, finalmente, chegar a bom porto com estas negociações. É uma situação muito complicada e nada nos garante que isto se concretize efetivamente e, por isso, continuamos todos a trabalhar nos nossos planos de contingência, quer a nível europeu, quer o nosso a nível nacional. Aproveito este momento para dizer duas palavras sobre a questão do terrorismo, pergunta que me tinha sido feita inicialmente. Este é um tema também fundamental. Infelizmente, vive-se na Europa uma onda de ataques terroristas. Vimos Paris, Dresden, vimos Nice, vimos Viena, outros lugares, e, portanto, é necessário que a União Europeia faça aqui uma afirmação de solidariedade nesta luta contra o terrorismo, contra todas as formas de terrorismo, porque já está aqui, agora tenho que ativar o som e essas coisas, está bem? Um som sobreposto, Senhora Secretária de Estado. Sim. Não sei de onde vem a sobreposição. Daqui não é, porque eu estou aqui sozinha. Bem, mas... Quem vota contra? Não. Quem se abstém? Quem vota a favor? Creio que, pelo menos, já podemos retomar. Senhora Secretária de Estado, faz favor. Muito obrigada. Dizia eu que aqui, em relação à luta antiterrorista, é fundamental, porque o terrorismo mata e o terrorismo mata também os nossos valores, e por isso é preciso uma ação muito forte em torno da defesa da liberdade, da defesa dos nossos valores e na defesa deste quadro europeu de luta antiterrorista, o fortalecimento da Europol, do Eurojust, do Frontex, troca de informações entre os Estados-membros, os instrumentos legislativos que vão contra o financiamento do terrorismo, conclusões que se esperam agora no próximo Conselho de Justiça sobre a segurança interna, e esperemos que os líderes possam efetivamente trabalhar e discutir este assunto
durante o Conselho Europeu de dezembro, onde se falará seguramente de garantir a segurança, de prevenir a radicalização, de permitir uma ação de renovação da arquitetura de informação da União Europeia e também ter em conta a questão da proteção dos espaços públicos. Portanto, esperemos que o próximo Conselho da União dê espaço a esta matéria que é da maior relevância. Em relação às perguntas que me foram colocadas pela senhora deputada Isabel Meireles, e que muito agradeço, eu diria apenas que esta negociação em curso do quadro financeiro plurianual e deste pacote, que é o pacote da recuperação, ao qual está pegado este regulamento sobre a defesa dos interesses financeiros da União, onde que faz parte a questão da condicionalidade do Estado de Direito, é uma negociação de uma enorme sensibilidade. Nós estamos a negociar isto desde 2018. E fomos sendo capazes de nos adaptarmos a todas estas circunstâncias, quer os Estados-membros, quer a Comissão Europeia que pôs as propostas novas em cima da mesa, quer os Estados-membros que conseguiram negociar ao fim daquela maratona negocial de 3 noites sem dormir e 4 dias a trabalhar, quer agora com o próprio Parlamento Europeu. Foi possível ao longo deste percurso encontrar aqui um caminho que nos leva à unanimidade. Temos agora este último escolho no percurso. A ideia de que Hungria e Polónia, e com graus distintos, eu diria, a Hungria com maior assertividade, dizendo que veta todo o pacote, a Polónia com uma maior preocupação em relação à segurança jurídica deste documento, deste regulamento. Não disse a Polónia que vetava o programa de recuperação económica. E com uma Eslovénia que diz apenas: eu compreendo aqui o que estes dois Estados-membros estão a dizer, e vem sugerir a própria Eslovénia a ideia de uma intervenção do Tribunal de Justiça Europeu. É uma possibilidade de recurso que está sempre aberta para os Estados-membros, recurso para o Tribunal de Justiça Europeu no caso de haver um problema. Pode passar por aqui algum dos esclarecimentos que a Comissão pode poder dar, algumas das garantias que a Comissão pode dar aos Estados-membros que estão com maiores dificuldades, mas isto é uma questão que neste momento está a ser negociada com enorme cuidado por parte da presidência alemã. Portanto, nós não sabemos, neste momento, qual vai ser, por onde é que vão ser encontradas estas soluções. Tem que ser encontrada uma solução que consiga dar alguma resposta às preocupações da Hungria e da Polónia e da Eslovénia e, por outro lado, que seja feito rapidamente para que o processo seja posto no terreno. Isto leva-me ao Plano Nacional de Recuperação. O Plano Nacional de Recuperação está neste momento ainda em elaboração, ele não está completo ainda. Houve uma apresentação de um draft junto das entidades na Comissão Europeia que verificarão estas matérias, está a ser discutido ao nível técnico, está a ser avaliado em todas as suas dimensões e, portanto, há seguramente aqui espaço para trabalhar com a Comissão Europeia para que ele possa vir a ser aprovado necessariamente o mais rapidamente possível. E no plano há uma dimensão bastante grande de se não me engano, mais de 2.750 milhões de euros para a área relativa ao emprego e, portanto, há aqui um potencial muito importante também para a área das empresas, para a criação de emprego. Finalmente, as perguntas, ainda em relação ao SURE, aproveito também para referir que o Ministério das Finanças assinou, dia 28 de outubro, um contrato de empréstimo
no montante de 5,9 mil milhões de euros e que esse dinheiro deve chegar ainda este ano, pelo menos cerca de 3 mil milhões de euros, metade dessa verba deve ser entregue ainda este ano até ao final de 2020. E, portanto, Portugal está a trabalhar bastante intensamente também na utilização deste instrumento que é fundamental. Se me permitem, então, Sr. Presidente, só uma última palavra para, ainda no quadro desta questão financeira e económica, dizer que Portugal tem que gerir com muita cautela o orçamento deste ano, o orçamento do próximo ano, o orçamento nacional, porque todos sabemos também a dimensão da dívida pública que temos. Temos que gerir esta questão com muito cuidado, tendo em atenção, obviamente, que estamos numa situação absolutamente extraordinária, mas isto significa que precisamos, o quanto antes, para que haja mais investimento público destes fundos comunitários que deverão estar disponíveis o quanto antes. E para isso precisamos de resolver este imbróglio político e jurídico em que nos encontramos. A ideia de ter uma cooperação reforçada pode ser uma ideia interessante. Há cooperações reforçadas sobre muitas matérias. Neste caso, se fôssemos por aí, exigiria uma negociação bastante complexa, que tardaria bastante. A ideia é que nada exclui que possa haver uma cooperação reforçada se a Hungria e a Polónia se mantiverem inflexíveis. Mas o objetivo neste momento é finalmente alcançar a unanimidade para podermos conseguir, em conjunto, levar avante esta recuperação económica, da qual a Polónia e a Hungria também beneficiam e sobre a qual têm enorme necessidade. Verifica-se que mais de 44% dos inquiridos na Hungria acham que o país necessita deste apoio financeiro. E, portanto, há aqui um elemento que também é muito importante, que qualquer destes países, a Hungria e a Polónia, também não podem trabalhar em sentido contrário dos interesses da sua própria população, apesar das dificuldades que sentem em relação ao regulamento que estabelece a condicionalidade do Estado de Direito. E, portanto, trata-se, mais uma vez, com paciência, com bastante detalhe, olhando e com criatividade, tentar encontrar aqui uma solução que traga estes dois Estados-membros à unanimidade que é necessária para fazer a aprovação deste pacote financeiro. É um momento bastante difícil, aquele que vivemos agora, mas estamos esperançosos que, quer em relação ao Brexit, possa haver um acordo sobre a relação futura, quer em relação a esta questão dos fundos, possa haver também um acordo até ao final do ano. Portugal tem acompanhado lado a lado com a Alemanha estas negociações, apoiando aquilo que a presidência alemã tem vindo a fazer, mas neste momento é a presidência alemã que cumpre levar estas negociações a bom porto e portanto, veremos como é que tudo isto se processa, porque terá, obviamente, um impacto muito grande no início da nossa presidência. Quando chegar a nossa vez, teremos as soluções e teremos a necessária capacidade e a necessária flexibilidade para dar continuidade a estas negociações, se for necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E estamos assim em condições de passar à terceira ronda desta nossa audição. Nesta ronda, cada grupo parlamentar disporá de 2 minutos e, nestes termos, eu darei a palavra à Sra. Deputada Isabel Neto, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, em particular, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. A Sra. Secretária de Estado acabou de referir precisamente que se espera que, pelo menos, este acordo que tem vindo a ser negociado possa ser alcançado até ao final deste ano. A questão que eu pergunto é, considerando que o acordo ainda tem de ser submetido à aprovação dos 27 parlamentos nacionais, realisticamente, quando é que, de facto, é possível aos Estados-membros contarem com
contarem com a disponibilidade financeira da União Europeia, em particular, não apenas do quadro financeiro plurianual, mas também do Fundo de Recuperação e Resiliência. Acima de tudo, porque, como a Sra. Secretária de Estado acabou de referir, Portugal vai iniciar, dentro de praticamente 5 semanas, a presidência da União Europeia, e há um conjunto de dossiês que se afiguram que vão ser transferidos para a presidência portuguesa e que tornará certamente a presidência portuguesa num difícil exercício de consenso entre os Estados-membros, provavelmente ainda a negociar o Brexit ou a ativar planos de contingência e, portanto, há aqui, de facto, uma tarefa muito difícil para a presidência portuguesa, que estou certa conseguirá levar o barco a seu rumo, mas em todo o caso não deixa de ser uma situação para a qual também, em particular, o Parlamento Nacional deve perceber-se para que possa também apoiar naquilo que for necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. É agora a vez de dar a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. O terrorismo não mata só na Europa. Desde 2017, que no norte de Moçambique se viu uma onda de violência promovida pelo grupo jihadista Estado Islâmico, pelo menos assim se identificam, que tem promovido assassinatos, decapitações, sequestros de mulheres e crianças. Estamos perante um cenário de guerra que tem provocado uma crise humanitária com mais de 1000 mortos e 250.000 deslocados, bem como danos graves para a já de si frágil economia do país e, sobretudo, perdas irreparáveis para as famílias daquele povo, umbilicalmente ligado ao nosso povo português. Em julho deste ano, os deputados do PSD apelaram à União Europeia para que se encontrasse uma solução internacional que permitisse a Moçambique enfrentar os ataques terroristas em Cabo Delgado. O PSD defende que sejam desenvolvidas com caráter de urgência missões de cooperação humanitária e entendemos que é preciso passar das palavras aos atos. Como se pode assistir com passividade ao massacre de milhares de pessoas e a uma situação humanitária gravíssima sem agir com firmeza e diligência? Aliás, a atuação do governo português tem sido decepcionante perante crimes tão bárbaros e não entendemos como se explica este silêncio. Mas, onde andam os arautos dos direitos humanos, que se indignaram, e muito bem, com a violência policial contra os negros nos Estados Unidos, mas que nada dizem sobre a morte de centenas de negros em Moçambique? Não merecem a nossa solidariedade, o nosso apoio? Os moçambicanos precisam urgentemente dos portugueses, dos europeus e da comunidade internacional. Sra. Secretária de Estado, agora que as autoridades moçambicanas pediram ajuda, que resultados têm produzido os diálogos e as ações que a União Europeia, através do Serviço Europeu para a Ação Externa, tem estabelecido com as autoridades moçambicanas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha. Dou a palavra à Sra. Deputada Filipa. Muito obrigada, Sr. Presidente. A cultura é para o Bloco de Esquerda um setor essencial, mesmo em tempos de pandemia Covid. Quando falamos de cultura, defendemos não só o seu contributo indispensável para a manutenção, para o reforço da democracia e da liberdade, mas também falamos de todas as mulheres e homens, de todas as pessoas cujo trabalho, cujo rendimento tem sido posto em causa, tem sido, em muitos casos, reduzido a zero, não por vontade própria, mas por razões de saúde pública que todos entendemos. Neste contexto, gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus quais são as medidas específicas de apoio ao setor da cultura que estão a ser delineadas no âmbito da resposta europeia à Covid-19 e, especificamente, de que maneira a presidência portuguesa, a próxima presidência portuguesa do Conselho Europeu, vai ter uma particular atenção e incluir no seu próprio plano de ação um reforço destinado ao setor da cultura, nomeadamente um reforço destinado ao setor da cultura em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E então dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para
responder a esta terceira e última ronda de perguntas, para o que dispõe de 6 minutos no total. Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, respondendo à Sra. Deputada Isabel Neto, há aqui, obviamente, uma preocupação com o tempo. É fundamental que tudo isto se possa resolver rapidamente. Nós esperamos que possa haver uma negociação em relação ao quadro financeiro plurianual, sobretudo a este instrumento que faz a condicionalidade do Estado de Direito com os fundos. Tudo isto deverá estar resolvido até ao dia 10 de dezembro, que é o dia do Conselho Europeu. Portanto, nós esperamos que daqui até 10 de dezembro haja espaço para essa negociação e se permita assim que este acordo global possa ser de alguma maneira referendado em termos do Conselho Europeu na sua globalidade. Depois precisamos, como diz, e bem, de enviar para os Parlamentos Nacionais o pacote para ser decidido. No pacote não, eu diria que o que é preciso enviar aos Parlamentos Nacionais, com mais clareza, é a decisão sobre os recursos próprios. É essa decisão sobre a qual os Parlamentos Nacionais têm que pronunciar-se, que é a decisão que permite aumentar o teto do orçamento da União Europeia em mais 750 mil milhões de euros que correspondem ao instrumento da Next Generation. Portanto, esta decisão sobre os recursos próprios que vai aos Parlamentos Nacionais. E não excluímos que possa haver problemas. Pode ser sempre uma arma de arremesso em qualquer momento em que haja, eventualmente, eleições em qualquer um dos Estados-membros. Esperemos que assim não seja e que seja, efetivamente, rapidamente resolvida esta questão, porque só com ela resolvida é que poderemos, efetivamente, ter todo o pacote a funcionar. E isso é importantíssimo, é fundamental para todos os Estados-membros que este pacote possa estar a ser acionado no terreno à medida que forem sendo elaborados os planos nacionais de recuperação que deverão ter um calendário de aprovação de preferência até abril de 2021. Quanto à questão de Moçambique, muito obrigada, Sr. Deputado António Cunha, por colocar esta questão, que é uma questão extremamente preocupante. O Sr. Primeiro-Ministro falou hoje ao telefone com o Primeiro-Ministro de Moçambique, Filipe Nyusi, falaram do aprofundamento das relações de cooperação e das relações políticas entre os dois países, falaram da possibilidade de realização já no segundo semestre de 2021 da próxima cimeira bilateral entre Portugal e Moçambique, falaram da total solidariedade de Portugal com esta situação terrível que se vive no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, e, portanto, há aqui um reforço, sem dúvida, desta ideia de que Portugal está ao lado de Moçambique neste momento difícil. Do lado da União Europeia, como diz, e bem, houve uma carta da Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique às autoridades europeias, ao alto representante para a política externa, Josep Borrell. Essa carta teve uma resposta no dia imediata, uma resposta positiva no dia 9 de dezembro e, portanto, no dia 9 de outubro, perdão, a carta foi imediatamente respondida e a questão neste momento, temos aqui uma questão à qual é preciso dar resposta, porque se pede, seria importante que Moçambique autorizasse a deslocação de uma missão de peritos da União Europeia para visitar o país. Este passo é fundamental para viabilizar e para materializar o subsequente apoio europeu e, portanto, este é um elemento importante sem o qual é difícil para a própria União Europeia avaliar claramente os montantes que serão necessários para estas duas áreas para as quais Moçambique pediu apoio. A luta antiterrorista e a formação em tudo o que pudesse ajudar na luta antiterrorista e também aumento da capacidade de cooperação na área humanitária.
Portanto, esta missão é muito importante, ela deveria ter tido já lugar, não se concretizou e, portanto, é importante que as autoridades moçambicanas autorizem a deslocação desta missão. Claramente que as autoridades moçambicanas têm que ter em conta, para dar este passo, a situação de segurança que permita à missão deslocar-se àquela região. Mas este é um passo fundamental para que mais se possa fazer. Senhor Presidente, se me permite uma última palavra sobre a questão do Covid e o apoio à cultura e às indústrias culturais. Isto é um tema muito importante porque as indústrias culturais e a cultura poderão ajudar-nos, sem dúvida, a sair da crise. São um elemento que nós referenciamos no programa da Presidência Portuguesa para 2021 como muito importante para assegurar a resiliência da União Europeia. A recuperação e a resiliência do sector cultural e criativo são muito importantes neste contexto e, portanto, esperamos que em breve tenhamos do lado da União Europeia um projeto de conclusões sobre esta matéria e também o lançamento do Programa Europa Criativo, apoiado financeiramente pelo novo orçamento da União. Também esperamos que esta questão seja levada ou seja discutida no próprio âmbito da nossa Cimeira Social, que gostaríamos de organizar em Portugal em maio de 2021, porque esta matéria é também muito importante e queremos dar continuidade ao apoio às indústrias criativas e à cultura. Finalmente, temos também o Plano de Ação para o Audiovisual e os Média, que fazem parte deste pacote, digamos assim, das prioridades da cultura para o próximo semestre, e aí trabalhamos sobre o futuro do jornalismo, a importância do setor dos mídia em todo este contexto, a necessidade de assegurar a liberdade dos mídia e a liberdade de expressão e apoiar os mídia de maneira a poderem também ter a sua participação na luta contra esta pandemia da desinformação que tanto mal nos tem feito. E, portanto, também aqui, nesta área do audiovisual e dos mídia, pretendemos poder fazer algumas ações durante a presidência portuguesa e no quadro europeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Com esta sua intervenção, concluímos esta audição, que, como é hábito, foi bastante esclarecedora e agradecemos uma vez mais a sua disponibilidade e voltaremos a encontrar-nos certamente lá por meados de dezembro para fazermos o ponto de situação e, espero eu, com conclusões bem mais positivas relativamente à questão do desbloqueamento dos fundos do que aquela que temos neste momento. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Até breve. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada a todos os senhores deputados e agradeço esta disponibilidade para me ouvirem hoje e manifesto a minha disponibilidade para em breve voltarmos a estas audições de forma presencial. Esperamos que realmente em dezembro elas já possam ter lugar e seria um bom sinal de que a pandemia estaria pelo menos um pouco mais debelada e um bom sinal de que as coisas estariam a correr melhor. Muito obrigada a todos e votos de boa saúde para todos. Muito bem, caros colegas, acho que podemos dar de imediato sequência.